fé. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, Lucas 9:23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por não lhes acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos, e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham, na suposição que buscam o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomenda-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Se te dispõe deste modo a encontrar o Senhor pela edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos, de ontem e de hoje, e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Amigo Jesus, nós agradecemos em primeiro lugar, Jesus, por termos a oportunidade de estarmos aqui todos juntos para um estudo que temos certeza que será maravilhoso, que vai cada dia mais nos fortalecendo, nos aproximando do caminho sempre correto, do caminho que leva a Ti, Jesus, que é o nosso modelo e guia. Abençoe todos os nossos amigos aqui do grupo, aqui os lares também representados, que possamos, durante o estudo, sermos tratados na medida do nosso merecimento. Obrigado, Jesus, por termos essa oportunidade. Obrigado por tudo. Esteja sempre conosco, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Ô Sidney, minha internet está piscando muito. Eu vou fechar a câmera e o som, tá? Mas estou aqui. Tá. Beleza. Muito bem, gente. Oficialmente, boa noite para todos. Estamos mais uma vez reunidos em volta da carta aos Romanos de Paulo. E eu me esqueci de colocar esse final de semana onde que a gente parou. Então, tô falhando quanto a isso, mas vou colocar no domingo ou na segunda-feira onde a gente parou e as referências para aqueles que faltaram o estudo, tá? Muito bem, gente. Nós estamos no capítulo 6 dos Romanos e no versículo 6. Confere? É a minha referência aqui.
É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado. Então, isso mesmo. Nós falamos semana passada um pouco sobre o batismo, através do dogma do batismo que os católicos evangélicos têm. Eles nasceram muito dos escritos de Paulo, embora o batismo em mergulho não seria esse sentido que ele colocou, tá? É um outro sentido. Em verdade, cada vez que a gente aprofunda nas cartas de Paulo, a gente verifica que o próprio Paulo, ele não escreveu ou não ditou, né, de modo literário. Ele ditou de modo espiritual. A chave para a interpretação da carta de Paulo é a interpretação espiritual. Se você interpretar a carta literalmente, é como você descascar uma banana e comer a casca. De algum modo aquilo vai te alimentar, mas vai te planificar? Não. Tanto é que esse restante do bloco do capítulo 6, né, o versículo 6 a 11, nós vamos ver como que ele interpretou, como ele ditou espiritualmente esse simbolismo da crucificação do homem velho. Não pode. Então, assim, muitas vezes os escritos de Paulo, tendenciosamente, foi interpretado de maneira literal para justificar essa ou aquela prática que estava acontecendo. Entendeu? Mas o compromisso... Jussara, seu áudio está aberto. Desculpa, pedi a luz. Então, a nossa vantagem, se é que tem a vantagem os espíritas, né? É a interpretação espiritual. Que a própria doutrina espírita é uma doutrina espiritual. A gente não interpreta ela literalmente. Entendeu? Então, feita essa introdução, vamos fazer esse bloco aqui, tá? O versículo 6 ou versículo 11. Mas eu vou ler até o 8 aqui, ó. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado e assim não sirvamos mais o pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele. Olha só. É o homem velho que é crucificado com Cristo, o homem velho que não gravitava em torno do divino. Ele, então, é crucificado com Cristo e, a partir daí, surge o novo homem. Esse, então, com essa disposição de gravitar em torno da unidade divina. É isso? Exatamente. E vai ter muito a ver com a questão 1009, que a gente vai voltar nela, tá? A gente vai voltar na questão 1009. E é necessário que vocês tenham lido a 1009, marcado, porque tem termos que Paulo colocou lá na questão 1009 que tem muito a ver com o que ele colocou aqui, gente. Muito a ver. Olha só. Só para vocês terem, dentro disso que a Jane colocou, muito bem colocado, tem 3 símbolos aí, que são símbolos espirituais. O velho homem, vamos falar homem velho, que para nós fica mais sentido, mas é a mesma coisa. A crucificação e o corpo do pecado. Você só pode interpretar isso, gente, no nível espiritual. O velho homem é um homem velho? É um homem físico velho? Não. A crucificação, quando Paulo coloca a crucificação, ele não vê Jesus crucificado. Ele vê uma nova era, um novo tempo, um novo homem, uma nova mulher, uma regeneração, uma reconciliação. Um novo Adão. Um novo Adão. E o corpo do pecado é uma interpretação espiritual. Então, quando ele fala assim, que o nosso homem velho, né, o nosso ser humano velho, foi crucificado com ele a fim de que o corpo do pecado, isso é uma interpretação totalmente espiritual. E aí, a gente vai, né, ligar o homem velho com o estudo já que a gente já fez. Quem não pôde acompanhar já tá postado lá. O homem velho é o Adão.
Foi o primeiro molde que Deus formou. Simbolismo, tá, gente? É o primeiro molde que Deus formou, né? Então, Paulo vai explorar isso através da expressão homem velho, ou velho homem, tá? Tanto é, eu até separei aqui, gente, a questão 1009 de novo, peraí. Tanto é isso, que agora eu vou falar um termo que está lá na questão 1009. Se vocês estiverem com o livro dos Espíritos aí, peguem ele. Sempre, gente, o Evangelho segundo o Espírito, o livro dos Espíritos, pode deixar sempre de lado aí nos nossos estudos. Porque a gente sempre vai chamar eles aí, tá? Pode sempre deixar de lado aí, e é material para o estudo nosso também, particularmente, né? O Paulo, na questão 1009, e agora onde que eu... Tá aqui, achei. Ele vai fazer uma expressão que tem tudo a ver com Adão. Olha só. Cadê? E agora eu perdi aonde que ele fala, gente. Eu marquei aqui. Quem é com efeito culpado é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Você está vendo como que é o molde? O molde dele? Gente, eu marquei aqui e eu perdi onde que ele fala do molde. Ah, achei. Não, gente, perdi. Não foi isso aqui. Tá tanta marcação aqui na meu 1009 que agora eu já me perdi quem é quem. Eu sei assim. Achei, desgostado sua deforma. Ah, aqui, ó. O que é castigo? Tá na 1009. A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade. Deformidade. Então, essa deformação da alma, né? Esses são os nossos erros. É o corpo do pecado. É o homem velho. O primeiro molde que deveria ter sido a imagem e semelhança de Deus, ele sofreu essa deformação. Ele deveria o quê? Se ele é imagem semelhante de Deus, ele deveria refletir os atributos divinos. Mas Adão, o primeiro molde, de acordo com a fala da 1009, agora a gente fazendo a conexão, ele deformou. Perdeu a forma. Perdeu a forma de quê? Da divindade, do modelo, do padrão. Deformou. E aí vai entrar o quê? O corpo do pecado. Como que a gente pode entender o que é o corpo do pecado, gente? O que é corpo do pecado? No que Paulo está falando. Isso é fácil. Ninguém arrisca. As experiências negativas que nós acumulamos nas várias reencarnações. Isso aí. Vamos dizer assim, as experiências do pecado. Morrer, né? Esse corpo tem que morrer. Exatamente. Corpo do pecado, conforme a Angie falou, é o conjunto de todas as experiências negativas que nós acumulamos em existências e existências. Isso formou o quê? O corpo do pecado. O corpo do erro. O corpo das nossas atitudes negativas. E como diz Paulo aqui no 1009, o corpo dos falsos movimentos que nós tivemos, que é o pecado. Então, o Sidney ia falar nossas más inclinações. É tudo isso. Também, né? Tudo isso. Tudo isso. Né? As nossas más inclinações que nos levaram a essas experiências negativas. Né? Então, essa nova forma de viver, né, ela é realizada com base em Jesus, que vai formar uma nova humanidade. Que vai formar. E aí,
para Paulo, eu vou sempre frisar isso aqui, gente. Você sempre colocar isso aqui. Para Paulo, não bastava só acreditar em Jesus. É preciso você ser modelado por ele. Porque há muitas vertentes religiosas hoje colocam que basta você acreditar. Mas não é isso. Para você ser modelado, você tem que se comportar como aquele modelo. Isso, escrevam isso, gente, frisam isso. Se comportar como esse novo modelo, isso é para Paulo ser cristão. Isso é ser cristão. Eu me deixar ser modelado por Jesus, eu me comportar como ele. O que Jesus quer que eu faça nessa situação? O que Deus quer que eu faça nessa situação? É isso. Ser modelado, permitir essa modelagem, abrir o coração. Só que essa ideia primitiva de Paulo, não é primitiva do termo que foi ultrapassado, mas primitiva do termo que ainda existe, que foi o que ele quer, ela foi deturpada ao longo dos séculos. Ser adepto do cristianismo, bastava só acreditar em Jesus, ser monoteísta e frequentar o culto. A gente vê isso hoje em dia. O Paulo, ele não se preocupa no proselitismo. Ele não quer aumentar adeptos, tá? Que é também uma leitura equivocada. Ele quer além disso, gente, isso está claro nas cartas. Ele quer que aqueles que queiram ser adeptos ao cristianismo precisam se reconstruir. Não tem como você ser cristão e continuar servindo a Mamon. Não tem. Para Paulo isso é inconcebível. Não tem. Não tem como você fazer parte de um novo modelo, de um novo mundo, fazendo atitudes que você continuava a fazer e que estão equivocadas. Você tem que dar testemunho disso. Você tem que ter a fé viva. Isso é ser cristão em Paulo de Tarso. E que está muito coerente com a doutrina espírita. Ele quer a construção de um homem melhor. Ele quer a construção de um novo modelo. Né? Acabamos de ler a mensagem hoje, gente. Aquele que quiser, tome sua cruz. A gente acabou de ler a mensagem de hoje. O que é tomar a cruz? Que acabou de ler, o Emmanuel colocou. É um modelo de vida, gente. É um estilo de vida. Você carregar a cruz é um estilo de vida. Né? Então, a gente mistura os ensinamentos do Cristo com os nossos comportamentos. E aí a gente faz o que é o Cristo para nós, mas naquilo que a gente queria que ser. Está errado. Por quê? Para eu tomar a cruz, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. O que eu estou abrindo mão? Quais são os comportamentos? Quais são as companhias? Quais são os vícios? Quais são os dizeres, as falas? O que eu estou abrindo mão? Isso é carregar a cruz. Porque é o sentimento de apego pelo homem velho. Quando você muda um comportamento, o que você está fazendo? Você está abrindo mão do homem velho. Você está sepultando o homem velho como o Cristo foi crucificado. Exatamente, você está crucificando ele. Exatamente, isso aí é o linguajar de Paulo. O crucificar é o que a gente falou no versículo 6. É você crucificar o homem velho. E trazendo isso para a doutrina espírita, a gente tem que pensar muito, porque muitos de nós espíritas queremos aplicar os conceitos da doutrina espírita de acordo com aquilo que nos favorece. Queremos fazer uma leitura legalista da doutrina exatamente. Espírita. Então, queremos ser espírita, mas ainda queremos dar aquele jeitinho, interpretando isso a pode. Lei de acordo com, isso pode, isso... Não, isso aí é porque... vamos colocar aí a FEAC. A FEAC é muito exigente, não é assim, não.
e aí a gente vai aplicando as coisas de acordo com aquilo que eu ainda não tenho capacidade de mudar, então eu interpreto de uma forma que vai me beneficiar. Exatamente. E aí você vai formar movimento espírita de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, de norte, de lua, de sul. Você vai formar e você vai se adequar àquele movimento que mais te compreende. Mas quando você entra na doutrina espírita e você faz que a doutrina espírita entre você, é o Paulo de Tarso, você está abrindo mão. Gente, seguir o Cristo, isso foi bem claro para Paulo, é ir para caminhos que você não quer. É ir para caminhos que você não quer ir. Por quê? Porque isso vai contrariar os séculos de experiências que são o corpo do pecado. O corpo do pecado é um peso que está sempre nos puxando para baixo. Ele te impede de seguir um novo caminho. Por quê? Quando você abre um novo caminho, aquele é um peso tão grande que ele fala assim para você: você vai seguir esse caminho? Nossa, é muito grande, muito distante. Fica aqui mesmo. Você já está bem aqui. Então, quando você segue o Cristo, é um novo caminho que se abre. Então, você tem que carregar essa cruz até que ela seja inteiramente crucificada. Esse homem velho seja inteiramente crucificado. Quando você abre mão, você para com vício, seja qualquer vício, comida, bebida, etc, etc e tal, aquele vício, aquele corpo do pecado, você crucificou. Você crucificou. Para aquele ponto, foi crucificado. O homem velho. Capítulo 6, versículo 6, 7 e 8. Tá ali. Então, o Paulo, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque ele quer uma nova criatura, uma nova criação, e a doutrina espírita está nos ajudando a compreender isso aqui. Por quê? Ela está trazendo diversos elementos que fazem despertar. Aqui, ó, o Fabrício colocou a passagem do rico, exatamente. A passagem do rico. Que foi totalmente ao contrário de quem? Do Zaqueu. Que abriu mão. Foi totalmente ao contrário também de quem? De Maria de Magdala, que abriu mão do seu estilo de vida. Abriu mão do modo como ela sobrevivia. De vender o próprio corpo. Abriu mão, gente. Crucificou. Crucificou. E aí entra agora a gente vai fazer uma outra analogia, né? A gente fez a analogia da crucificação e agora entra a analogia do batismo. Por quê? O homem velho, ele deveria morrer debaixo d'água. Ou seja, quando ele fala assim, eu morri debaixo d'água no Sheol, significa que dali você ressuscitou. Dali daquela água você deixou o homem velho e você ressuscitou. Ali, a partir dali, minha vida vai ser pautada nos valores cristãos. Minha vida vai ser pautada no evangelho de amor. O amor deve mover, né? Tá aí dois símbolos da água e da cruz, que no fundo vão convergir para o mesmo, que é a ressurreição, a regeneração. Conforme Paulo gosta de falar também, a reconciliação, que é uma palavra muito bonita. Adoro falar reconciliação, né? Reconciliar com si mesmo, com a parte divina que está dentro de nós, né? Isso é um processo de evolução. Que, se você for olhar na doutrina espírita, é a questão... E agora falhou a questão 100, é a escala espírita, é a 102, 100, 101, alguma coisa por aí. Né, Márcia? Isso aí. Então, que o processo de evolução que Paulo está denominando é a nossa escala espírita. É a nossa escala espírita, né? André Luiz vai falar isso na Evolução em Dois Mundos, vai falar da uma nova criação, da nova criatura em espírito. Evolução em dois mundos, gente. André Luiz vai falar isso aí. Processo de evolução nossa.
né? É só uma curiosidade interessante que eu li recentemente e tem tudo a ver com a doutrina espírita. Pensem na estrela de Davi. Todo mundo já viu a estrela de Davi, né? Quantas pontas tem a estrela de Davi, gente? Quantas pontas tem a estrela de Davi? Pergunta. Acho que é 5. 5? 6. Não, 6 pontas. 6. 6. E sabe o que quer dizer cada ponta daquela no judaísmo? Cada ponta daquela tem um símbolo. A primeira ponta é Deus. A segunda é criatura. E a terceira é natureza. Então você tem um triângulo onde existe Deus, criatura e natureza. Gente, o que a doutrina espírita fala que tem de elemento no universo? Hein? Deus, espírito e matéria. E o que é a estrela de Davi? Natureza é a matéria. Gente, eu falo, é um manancial de coisas espirituais, essa danada desse povo judeu, que mesmo eles fizeram e não conseguiram depois interpretar. É um manancial de coisas espirituais. E outra, você vê que na estrela de Davi, a gente tem dois triângulos. E você vê que um está sempre em relação com o outro. Eles estão sempre em relação. Olha que coisa bonita, gente. Entendeu? Aí vocês não saiam falando aí que o Sidney recomendou que a gente use estrela de Davi. Porque é Deus, Espírito e Matéria. Por favor. Nada disso. Aí é coisa de vocês, tá? Eu só estou fazendo a ligação, né, com o judaísmo, com as coisas espirituais. O Sidney, eu lembrei aqui agora da religião com a ciência e com a filosofia. Aí, mais um. Lembrei também da bandeira, né, que foi entregue a Ismael. A caridade, a fé e o trabalho. Né? Trabalho, fé e caridade. Sempre nesse tríplice aspecto, né? Ismael era do povo hebreu, né, gente? Todos nós somos filhos de Abraão e somos filhos de Ismael também, né? Vamos para frente. Eu parei... Então, já que você está falando em tríade, fala da tríade do Paulo, que é a justiça, o amor e a ciência. Tem a justiça, o amor e a ciência, exatamente. E ele faz a tríade negativa também, né? O ódio, a injustiça e o que é aí, Jane? Faltou um. O ódio, o amor, ódio... E a ignorância. E a ignorância, que é a ciência, o contrário. O contraponto da ciência, que aí, no caso, é conhecimento, né? Exatamente. Perfeito. Isso aí. Vamos ler mais um bloco, do 8 ao 11. Vamos lá, vamos interpretar espiritualmente. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. 8. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também vivemos nele. Ou seja, não existe morte para a gente. A morte, morrida, não tem. Porque só tem o caminho da fé. Porque o sacrifício que ele fala é o do homem velho. É do homem velho. Né? Aqui, a gente está se começando a ser moldado pelo Cristo. Do versículo do 8 ao 11, Paulo quer expressar o molde. Porque se morremos com Cristo, vamos ter fé. Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentro dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio, ele também não tem mais domínio sobre a gente. O 8 e o 11 você pode expressar que é você se deixar moldar. Você ter a fé, você matar o homem velho, né? Considerar o pecado morto, que ele está falando ali no 11. Né? É isso tudo que ele está mencionando. Ô Sidney, o Haroldo faz uma anotação interessante aqui, ele fala assim, se o homem velho perece juntamente com o seu orgulho e egoísmo, você dá testemunho de renúncia, você dá sem receber, doa e recebe ingratidão.
é ferido e perdoa, ajuda e não é ajudado. Então você desperta, porque a sua estrutura psíquica antiga fenece, propiciando a germinação de novo ser humano, moldado agora pelo Cristo. Moldado. Perfeito. Tá no livro? Tá no livro, Garu. Qual capítulo tá? Você sabe? Tá no capítulo Homem Velho. Muito bom. Aí, ó, um bom capítulo pra gente estudar. Quem tem o livro do Haroldo, tá? É um bom subsídio para os nossos estudos aqui. Também peguei muita coisa dele, tá? O Haroldo já foi na frente, já trilhou esse caminho, então a gente vai aproveitando também as coisinhas dele. E o interessante, o versículo 11, quando ele fala mortos para o pecado, a gente sabe que esse homem velho que nós cultivamos as existências, ele não morre, ele não é crucificado da noite para o dia. Ele não surge da noite para o dia. O crucificar desse homem velho é como se fosse um alvorecer. Né? Vem um sol devagarzinho, vai aparecendo. É a transição. Então, exatamente. É a mesma analogia. Por quê, Jane? Hoje em dia, no nosso atual estágio, nós vivemos muito em contradição. Por quê? Estamos nesse período de transição. Por quê? Um dia a gente faz algo maravilhoso. Algo que a gente, no linguajar de Paulo, a gente se gloria. Fica glorificado. Aí chega um outro dia, a gente dá com burros na água. A gente faz aquela burrada. Né? E fica pensando... Não, esse é o movimento. Isso é para identificar como que a gente ainda está nesse patamar. Ora luz, ora sombra. Ora mais luz, mas eu erro aqui. Então, isso, gente, se chama esforço para domar o homem velho. É a dualidade. A gente vive nisso. Nós, né? Não tem como mentir pra gente. Nós somos essa dualidade. Mas quando você identifica, puxa vida, nossa, já não era para eu estar fazendo. Você está tentando domar o homem velho. Você identificou o peso do corpo do pecado. Mas você tem que ter esse esforço agora para fazer com que ele não haja mais. Esse é o símbolo da crucificação. Quando Paulo fala da crucificação, ele não está enxergando Cristo morrer. Quando Paulo fala da crucificação, ele está vendo Adão morrer, gente. Ele não está vendo Cristo. Ele não usa Cristo morrer. Ele usa o Adão morrer. O homem velho morrer. Por isso que eu volto lá no início que a gente estava falando. Ler a carta de Paulo tem que ser no nível espiritual. Senão, a gente vai para um outro caminho. Aí se perde. Aí você vai ler outra coisa lá na frente, os Coríntios, aí ele vai entrar em contradição com o que ele falou nos Romanos, e aí como que fica? Como que você explica? É quando ele fala aqui da vida nova, né? Trazendo Jesus, dizendo, vá e não tornes a pecar. Então, viva uma vida nova. Viva uma vida nova. Nem que você tenha que errar novo, um erro novo, mas é uma outra vida, gente. Né? Sidney, mas como que as religiões, não apontando o dedo, né, nos levaram a esse entendimento de maneira errada, porque diziam o quê? A crucificação salvou, no sentido que todo o seu passado estava redimido. Redimido, que tudo foi esquecido. E não como a oportunidade de você seguir o mestre, né? A crucificação é outro sentido. E as religiões veem o quê? Não, salvou, pronto. É isso aí.
É isso aí. Ainda hoje, G, só para você ter uma ideia, eu estava lendo um artigo de uma revista judaica. Eu leio bastante os artigos que eles colocam. E tinha uma questão lá que uma pessoa falou que na sinagoga que ela frequenta, as preces são em hebraico. E aí ela perguntou ao rabino. Eu falei assim, mas rabino, as preces na minha sinagoga são em hebraico. Tem que ser em hebraico? Por que não tem que ser em português? A explicação do rabino, resumindo tudo, é que os anjos que ouvem as preces, eles só sabem o hebraico. E aí, gente? Então, assim, nós aqui estamos tudo perdido também, então, né? Vamos ter que tudo aprender. E ele ainda fala assim, seria muito inteligente se vocês aprendessem um pouco de hebraico. Mas vocês podem rezar em português que às vezes eles ouvem. Ué. Então, gente... Entende ou não entende? eu acho que o meu tá entendendo até hoje. É engraçado que ele está se colocando da mesma forma que os antigos padres, né? Que os padres se colocam como eles sendo intermediários entre nós, os pecadores, e Deus. E eles falam muito em querubins, né? Eles têm muito a linguagem de anjo querubim, porque eram os querubins que ficavam em cima da Arca da Aliança, né? Então eles têm muito esse termo. Então eu ouvi, eu comecei a ler, falei assim, tá interessante isso aqui, deixa eu acabar de ler isso aqui. E ele justificando pela lei que é isso, que tem que ser em hebraico, que tal. Eu falei assim, gente, isso é quase a mesma coisa quando as missas eram rezadas em latim. Em latim. Será que Deus... Mas em alguns momentos a gente vê também que existe aquela terceirização, né, de passar para o outro a situação ou aquela culpa, que é o que a Inger falou, né, de falar assim, a crucificação me livrou de alguma coisa. Então eu estou terceirizando o problema, estou repassando para frente e agora eu estou em paz, eu posso seguir bem. E o Espiritismo traz para a gente que somos nós responsáveis por nossas vivências, pelos nossos erros, e a gente está aqui para aprender e evoluir nisso. Então é muito mais difícil, né, a gente admitir que a gente errou e que a gente tem que consertar aquilo. Exatamente. E quem quer se responsabilizar? Alguém quer se responsabilizar? Alguém quer... muito mais fácil terceirizar. Ué, não é? Alguém quer entrar numa doutrina onde eu vou falar assim, olha, o caminho que você está agora foi que infelizmente você escolheu. Causas atuais, né? E causas anteriores de vida, da vida passada. Então, mas é importante que a gente também não entre num processo de minha culpa, minha máxima culpa. A gente entender que essa fase de transição, ela é importante para a gente. Em alguns momentos a gente erra, aí você acorda, tem consciência daquele erro, você já levanta, já agindo de uma outra forma. Igual você falou, você já tem a capacidade de perceber que você já não tinha mais que estar fazendo daquela forma, e aí você vai, modifica. É o processo de transição que todos nós estamos passando. Mas aí entra a diferença de culpa e responsabilidade. Quando a pessoa se culpa, ela se paralisa, e a responsabilidade motiva a fazer diferente, né? Culpar realmente não é bom, não, mas quando a gente traz a responsabilidade pra gente, aí sim a gente consegue mudar. Cara, E porque assim, isso tudo no linguajar de Paulo é a transformação. Ele quer a transformação. Esse processo todo que a gente está falando, crucificação, homem velho, isso tudo nos vai levar ao caminho da transformação. Da justificação no final. É isso aí. No linguajar dele é isso aí. Isso aí. E aí, a quando própria natureza mostra essa dualidade, né? Dia e noite. Sim, sim. Né? Dentro de nós existe isso aí. Dia, noite, luz e trevas. Né? E tem um momento onde a noite está terminando e o dia está iniciando, que você não sabe se é dia ou se é noite.
Então, a gente passa por isso. Em alguns momentos da nossa vida, a gente não consegue definir bem se é o homem velho, se é o homem novo, qual que está predominando, né? Essa dualidade que você falou. Lembra aquela frase de Paulo, né? O mal que eu não gostaria de fazer, eu faço, bem ainda não, né? Mas o bem que eu estou me esforçando, esse eu estou escorregando. Ainda não faço. É isso aí. E aí, juntando isso tudo, a gente vai ler no versículo 11, quando ele fala assim, ó, considerai-vos. Esse considerai-vos, isso quer dizer o seguinte, é um esforço. É um esforço. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Esse é o esforço, é para a gente lembrar que nós temos um velho eu, um velho homem, que deve ser crucificado, que deve morrer com Adão e renascer no novo Adão. Né? O Paulo nos convoca a lembrar disso aí e a refletir. Lembrar que nós temos, refletir e transformar. E aí você lembra de Kardec quando ele fala, né, do esforço, reconhece-se o verdadeiro espírita no esforço que ele faz em domar as más inclinações. Você vê como que a doutrina espírita está muito dentro do que Paulo está falando. E vice-versa. E vice-versa. O versículo 11, mortos para o pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus em Cristo Jesus, vocês podem sublinhar. Isso aí é regeneração. Isso é o processo de regeneração. Foi a mensagem de hoje, né? Tome a sua cruz e segue. E segue. E quando o Emmanuel fala na mensagem de hoje, olha, você tem pastor, você tem padre, você tem até médiuns espíritas. Todos eles são falhos. O modelo é Cristo Jesus. É o que Paulo trabalha. É o que Paulo trabalha. Formar um novo homem, formar uma nova mulher, formar um novo eu. Por isso que a gente precisa dessa repetição. A gente precisa dessa regeneração. Existências, né? A gente naufraga com Adão, o corpo do pecado. O Adão nos puxa para baixo. Então a gente entra em várias furadas. Agora, em Cristo Jesus, em Deus, eu sei o que eu tenho que me libertar. Eu sei disso aí. Vamos caminhar mais um pouquinho. Só um minuto, sim. Pode falar, Andy. Márcia, 7, 18, 21. O Paulo, que você citou, nós vamos passar logo à frente. Romanos 7, né? Romanos 7, 18, 21. O bem que eu quero fazer, não faço. Isso aí. E à medida que a gente vai estudando, avançando nos capítulos, a gente vai observar como esses termos que apareceu agora o termo corpo do pecado. Corpo do pecado. Pecado a gente já tinha visto. Então isso para nós tem que ser ponto já entendido, porque ele vai repetir isso mais para frente. A gente já tem que, corpo do pecado já sei, são as más inclinações, são o conjunto de erros que eu cometi em existências passadas que estão me prendendo. Entendeu? São os falsos movimentos da alma. Exatamente, o conjunto deles, né? O versículo, vamos fazer mais um bloco, do 12 ao 14. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. E entregueis vossos membros como armas de justiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos provindos dos mortos, e oferecei-vos vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estás debaixo da lei, mas sobre a da graça. A lei aqui, gente, é a legalista. Olha como que Paulo, do 12 ao 14, ele fala da regeneração. Ele fala do ser regenerado. Os seus membros estão como armas de injustiça.
Mas quando você oferecer ele a Deus, Deus vai fazer você um instrumento dele. Um corpo de instrumento de Deus. Dentro do que a gente acabou de falar aí. Né? Os seus membros, os seus talentos, né? A sua habilidade vai ser utilizado para o bem. Embora com falhas. Mas vai ser utilizado para o bem. Né? O que era antes, vamos falar numa linguagem bíblica, instrumento da iniquidade, instrumento de ímpios, agora vai ser instrumento de justiça, vai ser instrumento de amor, vai ser instrumento de ciência, conforme está falando a questão 1009. Né? Cadê? Aqui, versículo 12, portanto. Quando Paulo utiliza portanto aqui, ele está encerrando, ele está fazendo uma conclusão. O 12 ao 14 é uma conclusão. Portanto, ele está concluindo. Tá? Então, assim, a recomendação dele, a conclusão dele é que não mais oferecemos os nossos membros ao pecado, ao erro. Porque eu quero me regenerar. Né? E Paulo, olha só, gente, isso aqui é importantíssimo. No versículo 13, Paulo fala em Cristo Jesus. É no versículo 13? Cadê? Não, é no versículo 11. Agora acabei voltando aqui. Só uma observação do versículo 11 que faltou. Quando Paulo fala em Cristo Jesus, Paulo não está falando de nenhuma religião material. Ele não está falando de nenhum ritual. Ele não está falando de sacrifício. Ele não está falando de culto. Ele fala em Cristo Jesus. Espiritualização. Espiritualidade. E aí, o Paulo leva a gente num caminho que você, Sidney, você, Ângela, você, Márcia, tem que fazer um pacto com Jesus. É coisa de eu e ele. Em Cristo Jesus. Eu e ele. Paulo não está falando nada de sacramento. Paulo não está falando nada de culto. Eu lembro, é o seu ministério, não é? É isso aí. É você adotar o seu ministério, mas o seu ministério é um pacto você com o homem. Ó, acerta você com ele lá. Eu estou acertando o meu. Então tem que fazer com o homem, com Jesus. É isso. Por isso que assim, Paulo difundiu essa maneira de viver, que a gente pode chamar de cristianismo, que foi deturpado ao longo dos séculos, mas ele difundiu essa maneira de viver. É o pacto que ele, Paulo, fez com o mestre quando apareceu. O que queres que eu faça? Qual que é o meu ministério? E Jesus falou para ele. Ele fez o pacto, ele, Paulo, com Jesus, com o homem direto. Ele fez. E assim a gente tem que proceder. É o que ele está falando aqui. Em Cristo Jesus. Ele não está abrindo para ele, Paulo, ou como a gente vai ver na carta aos Coríntios, na primeira carta, a dissensão que está tendo na igreja de Corinto é Paulo, é Apolo, é Ceifa, é Pedro, é Cefas, né? Está tendo essa dissensão. Está tendo essa discórdia. Não, eu gosto mais de Apolo. Não, eu gosto mais de Paulo. Não, eu gosto mais de Pedro. E Paulo vai falar assim, gente, todos nós somos falhos. Vocês têm que ser em Cristo. É isso que ele está falando aqui. O Sidney, interessante que ele fala vivos para Deus. Então, a lei é a lei divina, vivenciada por Jesus. Quer dizer, ele tira a lei de Jesus. A lei não é do Cristo, não é de Jesus. É divina. Uhum. Né? É divina, é por isso. Vivenciada por Jesus. Perfeito. Porque eu digo, não é de Jesus, é tirando do homem e trazendo para Deus, né? Exatamente. Porque Jesus não trouxe no sentido de
criação dele. Não, foi vivenciado por ele, a lei do Pai. E ele sempre deixou isso claro, né? Ele por sempre isso deixou. Fala, vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí, disso que a Ângela falou, ele termina no versículo 14 com esse contraste. Por quê? Ele faz o contraste da lei com a graça. Adão é a lei. A graça é Jesus. Como se ele estivesse falando assim, ó. E o pecado não vos dominará porque não estás debaixo da lei, mas sob a graça. É como se ele estivesse falando assim, ó. Não estamos mais sujeitos à lei de Adão, mas à oportunidade, à misericórdia de Deus. Não mais a lei que pune, mas a lei que vai te oferecer amor, que vai te oferecer perdão, misericórdia, vai cobrir a multidão de pecado. Ele termina com esse contraste. Tanto que ele fala, oferecei-vos a Deus, né? Oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E aí, Ange, esse verbo oferecer, né? A gente lembra aqui, por quê? O judaísmo não se oferecia. Não, ele não se oferecia. O judaísmo oferecia o bode, a rolinha, a pomba, a ovelha. Aqui ele fala, você vai se oferecer. Olha como que muda o posicionamento. Eu não vou mais sacrificar o animal. É você que vai se sacrificar. É você que vai se oferecer a Deus. É você que tem que se oferecer. É isso aí. Tá vendo como que ele mexe com as palavras do judaísmo? E a gente precisa trazer isso para a gente poder dar mais vida para o texto, gente. Para dar mais cor. Senão a gente... E olha que eu ainda falo que assim, tem muita coisa que a gente está passando batido, que tem um nível que a gente não está nem compreendendo. Isso que você está dizendo é nesse oferecei vossos membros. Isso. Oferecei-vos a Deus, ali no versículo 13. Ofereceis a Deus como vivos provindos dos mortos. E oferecei vossos membros como arma. É você tem que se oferecer. É a verdadeira caridade, né? Que a gente fala, caridade material, é muito fácil. Agora, o doar-se é que é a verdadeira caridade. É porque, às vezes, até na nossa caridade existe a prepotência, né? Às vezes você faz a caridade humilhando, você faz a caridade cobrando. Então, até nisso a gente tem que prestar atenção. A palestra de segunda falou até muito disso, né? A expositora estava falando, né, de fazer a caridade, fazendo aquela selfie, expondo o outro para mostrar que está fazendo. Exigindo que o outro mude. Né? E nunca nos responsabilizando. A gente apontar para o outro é sempre o mais fácil, né? Doar-se no anonimato é mais difícil ainda, né? É o nosso desafio, né? Doar-se no anonimato, sem ser visto, né? Por aqui é lógico, né? Vou mandar um pouquinho mais. Versículo 15. Olha a pergunta, olha a afirmação e pergunta do Paulo. E daí? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sobre a graça? De modo algum. Ou seja, né, daqui em diante, Paulo vai descrever a vida moral que o cristão tem que ter. Daqui até o final é a vida cristã. Né? Então, ou seja, você vai pecar mais agora porque você está debaixo da graça, da lei de Jesus, que vai te perdoar 70 vezes 7? De modo algum.
Para ele fazer isso aí, é porque existia gente que pensava, gente. Gente, existe ainda muitos de nós que falam assim, nessa encarnação não vou trabalhar isso não. Deixa para a próxima. Nessa aqui eu não dou conta não. Vamos deixar para a próxima. Porque você sabe da misericórdia, da reencarnação, então você não se preocupa em corrigir algumas coisas agora. Você sabe que você terá uma nova oportunidade, então você adia aquilo para a próxima. Não existe isso? Tem, e tem uma perguntinha do Livro dos Espíritos sobre isso aí. Deverzinho de casa aí. Qual que é a resposta dos espíritos, quem pensa assim? Eu não me lembro agora aqui, não, de mais ou menos como que é. Mas tem uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Então, e o interessante, gente, se vocês forem ali no versículo 1 do capítulo 6, é quase a mesma pergunta que Paulo está fazendo, é um paralelo. Né? Porque ele vai falar ali, ó, permanecemos no pecado para que a graça se multiplique? Né? E aqui ele está falando, e daí? Temos que pecar porque agora a gente está debaixo da graça? Né? Então essa questão, você vê que ele está fazendo esse paralelo. E essa questão, né, o Sidney, igual a Jane colocou aí, que a gente faz isso dentro do Espiritismo, acaba que é uma coisa que a gente já vem trazendo para a gente também, né? É um ranço, né? Porque antigamente a gente olhava e falava o quê? Eu vou pecar, qualquer coisa eu vou lá, peço perdão, pago a penitência e volto. Qualquer coisa eu vou lá, sacrifico o animal para poder purificar dos pecados que eu cometi e volto novamente. E agora a gente continua trazendo de alguma forma esse arraigado dentro da gente, né? Pois é. Para resistir à mudança, né, da transformação. E a resposta de Paulo em ambas as perguntas é de modo algum. De modo algum. Ou seja, a liberdade de pecar é incompatível com a realidade do cristão. O paralelo é esse. Né? A liberdade de fazer um erro espontâneo é totalmente inaceitável na vida de um cristão. Essa que é a questão. Né? Deixa eu ver aqui, dá para andar mais um pouquinho. 58. Quando ele fala da lei aqui, né, ele, tanto no 14 e no 15, ele está falando da lei. Então, olha só, gente, o que Paulo subliminarmente, se é que existe isso aí, se vocês me interpretam aí, ele quer falar que a lei de Moisés, essa lei, esse legalista, essa lei mosaica, sozinha, ela não regenera. Sozinha, ela é incompleta. Sozinha, a lei mosaica ela é incompleta. Por isso que a gente está falando do tríplice aspecto, né? A gente falou até no estudo passado, né? A justiça, o amor e caridade. Sozinha, a lei mosaica ela não regenera. Ela precisa do amor. Não é impossível, né? Mas, junto com o amor, é mais fácil. Junto com o amor que Jesus veio colocar, junto com o perdão que ele veio mostrar, com o poder da oração, fica mais fácil seguir esse caminho. Ele vai completar. Por isso Jesus fala, né? Não vim destruir a lei, eu vim trazer mais, né? Ele veio jogar luz. Veio jogar luz. Paulo descobre isso sozinho. Paulo descobriu isso. Só a lei mosaica não foi bastante para regenerar Paulo. Ele precisou de Jesus. E aí o que ele está falando? Todos nós estamos precisando. Todos nós precisamos. Só essa lei não está bastando. E junto com o que Paulo acabou de falar nos versículos passados ali, nossos talentos estão servindo a quem? Em acordo com os nossos latos, né? Nossos talentos estão no caminho da justificação, no caminho da santificação. Se lembra da parábola do administrador infiel? O que o administrador infiel estava fazendo? Utilizando dos seus talentos, servindo ao senhor do pecado. E aí o chefe dele, o senhor, descobre que ele está em erro. Ele estava no projeto do Adão.
Ele estava no projeto do homem velho. O Senhor descobre e o Senhor perdoa ele. Porque naquela época, quem fosse pego em corrupção tinha que ser apedrejado. E o Senhor da parábola não diz. Não diz nada, perdoa ele. E aí o que o administrador faz? Eu falo que o administrador é infiel e regenerado. Tenho até uma palestra sobre isso. Por quê? Ele descobre que ele foi perdoado pelo Senhor e corre nos outros devedores daquele Senhor e começa a aliviar eles. O administrador estava utilizando os seus dotes para o pecado. E depois, quando foi perdoado, utiliza os seus membros, como Paulo fala aqui, para o bem. É a parábola do administrador infiel. É essa aí. Fechamos aqui, gente? Ainda falta um cadinho para a gente terminar o capítulo 6. Nós vamos voltar no 15 ou iniciar 16? Eu vou iniciar o 16. Tá. Mas nada impede que, se tiver alguma consideração do 15, a gente retorne nele. Sim, se tiver alguma observação, assim como de alguma coisa que você descobriu, que leu, do passado ali, inteiramente possível. Aqui na letrinha H da BJ, ele coloca, ele dá uma explicação bem legal, colocando como um exemplo a libertação dos escravos, né? O homem sendo escravo do pecado e Cristo libertando eles, e qual que deve ser o proceder dele após essa liberdade. Servir a um novo Senhor. Servir a um novo Senhor, é isso aí. Vocês observem que, como a gente estudando, a gente começa a ver, entre linhas, coisas que a gente, se fizer uma leitura batida, a gente não percebe. Não percebe. E as ideias dos amigos também, né? Quando se coloca novas ideias e novos pensamentos, novas formas de pensar, você abre mais o leque, né? A gente enxerga muito mais longe. Enxerga mais longe. Por isso que os espíritos superiores têm muito mais liberdade, porque eles enxergam muito mais além da gente. Quanto mais a sua evolução, mais liberdade para obrar. Escala espírita. Mas pode deixar que um dia a gente sai do nível 3. A gente passa para o nível 2. Fechamos aqui, gente? Tranquilo? Márcia, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, fazendo a gentileza? Acho que a Márcia saiu. Saiu? Não, tá aí. Posso fazer sim, vamos Obrigado. orar. Amigo Jesus, quantas saudades sentimos de você. Quantas saudades, quantas necessidades trazemos na alma de vivenciarmos o seu evangelho de amor e de perdão. Agradecemos esse momento bendito, aonde buscamos neste encontro a nossa autocura, buscando no companheiro fiel, Paulo de Tarso, as orientações seguras para trilharmos o caminho na sua direção e seguirmos para a frente e para o alto. Agradecemos a equipe espiritual que benfazeja, distribui a todos nós as melhores energias para que os nossos desconcertos íntimos sejam apaziguados e a nossa fé fortalecida. Abençoa todos desse grupo, aqueles que estarão em contato com essa aula em outro momento, e que durante a noite e madrugada, assistidos por sua misericórdia, possamos nos reencontrar, aprendendo sempre, orando mais e agradecendo mais. Por tudo, então, damos graças e rogamos, fortaleça-nos, Senhor, para estarmos em melhores condições, como homens e mulheres mais do bem. Que assim seja. Seja. Muito bom. Boa noite. Excelente. Boa noite, Boa noite pessoal. para todos. Boa noite.